Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o teste de independência, o teste de associação utilizando o Qi quadrado, tá bom? Se você ainda não é inscrito aí no canal, convido você a se inscrever aí, tá bom? Se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, os seus comentários são sempre muito bem-vindos, tá bom? E ativa o sininho se quiser receber um aviso todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui, tá? Então nesse vídeo aqui, vamos falar aqui sobre a distribuição Qi quadrado, tá? Vou chavear aqui para a tela agora, tá bom? Esse teste aqui ele é aplicado em tabelas de contingência, tá? Também utiliza aí a distribuição Qi quadrado, tá? Então preparei aqui uma sequência de slides, você está vendo na tela, né? Então, primeiramente, o que são tabelas de contingência, né? Na tabela de contingência nada mais é, do que uma tabela onde se calcula, as observações por múltiplas variáveis categóricas, Tipicamente são contagens, observações de frequências aí de determinadas combinações, de duas ou mais variáveis aí, categóricas, tá bom? Então, nesse exemplo que está aí na tela, vou até dar um zoom aqui para você ver, ó, tá? Então, os defeitos observados, por exemplo, aí, numa determinada empresa, Então, aqui ele tem 3 máquinas, que são operadas aí em 3 turnos, E nota que ele fez aqui em cada célula a contagem do número de defeitos observados aí, em cada um dos turnos em cada uma das máquinas, Então, são frequências aqui, por exemplo, São ocorrências de defeitos aqui, E a variável, as variáveis, aliás, turno, e máquina são categóricas, tá vendo? São categorias, A gente chama de nominais aí, tá bom? Então, isso nada mais é do que o que a gente chama de tabela de contingência, E baseado nessa tabela aqui, são feitos todos os cálculos aí estatísticos, para tentar encontrar, o que a gente chama de associação, entre duas variáveis, tá bom? A pergunta aqui é a seguinte, o número de defeitos encontrados, em uma determinada máquina está associada ao turno, ou maiores frequências, de ocorrência de defeitos aqui estão associados a um turno ou uma máquina específicos, Então você pode utilizar aí, a estatística Qi quadrado para fazer, esses cálculos aí e tentar encontrar esses padrões caso eles existam, Caso não existam, o Qi quadrado vai dar bem baixo, E caso eles existam, o Qi quadrado aí vai dar relevante, a um nível de significância com determinado número de graus de liberdade aí, tá? Então isso são tabelas de contingência, As tabelas, tipicamente, as contas aqui, para fazer essa busca por associação de variáveis, ela é feita, se baseando nos totais, que a gente chama de totais marginais, ou frequências marginais. O que são frequências marginais? São as frequências que estão nas margens das tabelas, dessas tabelas de contingência. Tá? Então você tem aqui embaixo, por exemplo, os totais encontrados em cada turno, e aqui na coluna, na última coluna, os totais encontrados em cada máquina. Então nota que a soma, dessa coluna aqui do primeiro turno, por exemplo, vai dar 160, 134 para o segundo, 114 para o terceiro, e assim sucessivamente aqui também para as máquinas, ó, tá? 143 na primeira, 155 na segunda e 110 na terceira máquina aí, em um determinado período de tempo aí, tá? Então, os totais marginais, que a gente chama, são esses totais aqui que estão nas margens da tabela, E é baseando nesses totais marginais, que nós podemos calcular, então, os valores esperados, A gente aprendeu aí nos outros vídeos aí do canal, que o teste Qi quadrado, para associação, ou aderência, vamos chamar assim, de qualidade do ajuste, ele é feito, tomando como base os valores observados, e comparando com os valores esperados, Então, mas aqui eu tenho uma tabela, como é que eu calculo, esses valores esperados aí, Então, dá para verificar, se existe uma associação entre máquina e turno aqui, por exemplo, determinando, para cada célula da tabela de defeitos observados, que está aqui na parte de cima, os valores esperados de defeitos aí. Como é que eu faço isso? É muito simples, ó, tá? Então, eu vou mostrar aqui para uma célula, Então, eu tenho aqui no primeiro turno, na primeira máquina, observados 48 defeitos,
E eu sei que foram um total de 160 defeitos no primeiro turno e 143 na primeira máquina aí, na máquina 1, né? Então basta eu multiplicar 143 por 160, tá? E dividir esse valor, né, por 480, tá? E eu vou obter 56,08, tá? E faço essa conta aí, né, para todas as demais células de maneira que eu obtenho aqui uma tabela, né, de valores esperados aí, tá? Então, por exemplo, para mim obter aqui o valor esperado do segundo turno na primeira máquina, né, basta eu multiplicar 143, que é o total da primeira máquina, né, multiplicar pelo total do segundo turno aqui, que é 134, né? E o resultado dessa multiplicação dividir por 408, você vai obter um valor muito próximo de 46,97, tá? E basta repetir isso, né, para todas as células aqui, e aí você vai obter o que? A tabela, né, de valores, né, ou defeitos aqui nesse caso, valores esperados, tá? Então nota que agora eu já tenho duas tabelas, né, uma com os defeitos observados, né, e os totais marginais, e os defeitos esperados aqui embaixo, né, fazendo essas contas aí, tá? Então é muito simples, né, muito fácil de fazer. Criando essa tabela, né, você consegue calcular então agora, né, o que a gente chama de estatística aqui, que quadrado para cada uma das combinações, né, máquina 1 no primeiro, segundo e terceiro turno, né, e para máquina 2 e 3, idem, tá? Então basta fazer a conta que a gente aprendeu aí no vídeo anterior, né, que é encontrar o Q quadrado, né, para cada uma dessas células aqui, né? Então basta subtrair o valor observado no primeiro turno na máquina 1, né, menos o valor esperado na primeira máquina no primeiro turno, né, elevar ao quadrado a diferença e dividir pelo valor esperado na máquina 1 no primeiro turno, né? Vai dar um valor de 1,1637, tá? E fazendo isso para todas as células, né, e finalmente somando todos esses valores de Q quadrado aqui, você vai obter, né, um valor muito próximo de 11,788, tá? Que é o Q quadrado geral aqui, né, desses dados aqui, tá? Então nota que aqui o pesquisador está interessado em saber se existe uma concentração maior de defeitos em um determinado turno, uma determinada máquina, né? Está buscando uma associação aqui que a gente chama em estatística, tá? E esse teste aqui é o teste Q quadrado de associação, tá bom? Então, encontro aqui os totais marginais, determino a tabela de valores esperados, como já expliquei aí, né? E faço as contas aqui do Q quadrado individual para cada célula, né? Como eu ilustro aqui, ó, tá? É o valor observado menos o valor esperado correspondente, né, elevado ao quadrado, dividido pelo valor esperado correspondente àquela célula aí, tá? Somando tudo isso, vai dar o Q quadrado aqui de 11,788, se você reproduzir as contas aí, tá? E uma vez que você encontrou, né, os valores Q quadrado, agora para fazer, né, o teste de hipótese, você vai precisar determinar também o número de graus de liberdade nessa tabela de valores, né, de defeitos observados aí, tá? Então, nota aqui que nós temos duas variáveis, né, a variável turno e a variável máquina, né? Cada uma delas com 3 níveis, ó. Tem o primeiro, segundo e terceiro turno, né? E tenho a máquina 1, 2 e 3. Então eu tenho 2 graus de liberdade para a máquina, né, que é o grau de liberdade entre a máquina 1 e a máquina 2, né? E tenho um outro grau de liberdade entre a máquina 2 e a máquina 3. Né? E para turno, né, da maneira análoga aqui, né? Entre o primeiro e o segundo eu tenho um grau de liberdade e entre o segundo e o terceiro também tenho um grau de liberdade, né? Nesse caso aqui, como eu tenho duas variáveis, né, os graus de liberdades, né, são iguais ao número de níveis, né, na variável que está nas colunas aqui, menos 1, multiplicado pelo número de níveis que eu tenho na variável 2, menos 1 também, né, que eu tenho nas linhas aqui. Então eu tenho 3, né, menos 1 dá 2. E tenho 3 máquinas, né, menos 1 dá 2 também. Então 2 vezes 2 vai dar um total de 4 graus de liberdade, né? A ilustração mostra aqui onde é que estão, né, esses graus de liberdade aí pintados com uma cruz aí vermelhinha, tá? Então esses são os graus de liberdade que existem aí nessa tabela de contingência, tá? Então o número de graus de liberdade aqui nesse caso, né, é 4, porque eu tenho 3 níveis na variável turno, 3 níveis na variável máquina, subtraindo um de cada e multiplicando, né, eu
eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. Tá bom? Então, 4 são os números de graus de liberdade neste caso aqui, né? Para fazer o teste de hipótese, né, agora, então, uma vez que eu encontrei o Q quadrado total de 11,788, né, eu sei que eu tenho 4 graus de liberdade, né, o teste de hipótese pode ser construído, né, o teste de hipótese para associação, né, e ele tem, como sempre, duas hipóteses, né, a hipótese nula, que a gente chama de HO aqui, né, em que não há evidência estatística, né, de associação entre turnos e máquinas, e a hipótese alternativa, né, em que há evidência estatística de associação entre turnos e máquinas, né. Você pode encontrar o valor crítico, né, para a distribuição Q quadrado com 4 graus de liberdade aí, né, utilizando tabelas, né, em livros de estatística, né, consultando aí online também, ou o próprio Minitab, que é o software que nós temos usado aqui constantemente nesse canal, né. E você vai obter, né, a cauda à direita com um nível de significância, né, de 5%, se for esse o escolhido aí para o seu teste, né, como valor crítico, né? E aí se você fizer isso aí no Minitab, né, você vai encontrar aí 9,488 como valor crítico aí, tá? Então nota que 9,488 ele é menor do que a estatística aqui quadrado, né, de 11,788 que encontramos aí anteriormente, né? Então, tenho evidências aqui, né, para rejeitar a hipótese nula, tá? Nota que aqui, esse gráfico aqui mais à direita da tela aí, né, ele está ilustrando a região crítica de teste, né? Então, HO aqui é a região onde você aceitaria, né, a hipótese nula, né? Você não rejeitaria a hipótese nula, aliás. E aqui, a partir de 9,488, né, até o infinito aqui, vai dar 5%, né, dos valores da distribuição. Então, 5% aqui é o nível de significância, né? E nota que eu coloquei uma linha vermelha aqui com o valor da nossa estatística, ó, tá? Que é a nossa estatística obtida na tabela aí, né? Que é a estatística aqui quadrado, com 4 graus de liberdade, deu 11,788, né? Que é maior do que o valor crítico do teste aqui, que é 9,488. Portanto, eu estou caindo aqui na região da hipótese alternativa, tá? Então, não tem evidência, não tem como aceitar a hipótese nula aqui nesse caso, tá? Um cuidado que você precisa ter, né, nesses casos aqui, é que os valores, né, as frequências observadas, né, na tabela aqui que você calcula, né, ele não pode ser menor do que 5, tá? Se alguma célula aqui cair, né, ou for obtida, né, como um valor menor do que 5, tá? Não dá para conduzir o teste Q quadrado de associação, né? Porque, lembrando, né, que a estatística Q quadrado aqui, né, ela é a soma, né, é o quadrado, é a soma do quadrado de múltiplas variáveis normalmente distribuídas, tá? E para que isso aconteça, né, o teorema do limite central, né, ele diz que a normalidade, né, a partir de um certo número de amostras, né, ele passa a ser uma distribuição normal, né? Então, no caso daqui do Q quadrado, né, a premissa, né, é que esse número aqui de frequências observadas seja maior do que 5, para que se possa ter esse assumption aí, vamos chamar assim, da normalidade, né, da distribuição aí, e fazer as contas com mais segurança, tá bom, pessoal? Então é preciso tomar esse cuidado aí nas frequências observadas, né, nas frequências esperadas, né, precisam ser sempre maiores que 5, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora, né, aqui no Minitab, como fazer, né, esse mesmo exercício aí, né, como é que eu faço aqui o teste de associação, por exemplo, no Minitab, tá? Então vou aumentar aqui na tela, vou dar um zoom aqui na planilha, ó, nota como é que eu coloquei aqui, né, a tabela, né, Q quadrado aqui, na verdade essa aqui são as frequências observadas, né, então o Minitab vai calcular aqui as frequências esperadas para a gente, né. Aqui a coluna que identifica, né, de qual máquina, né, nós estamos falando. É bom sempre deixar, tá, a tabela numérica, tá bom, para evitar um erro aí na execução do teste Q quadrado. Ó, então nota que eu converti aqui a tabela de texto para números, tá? Então eu tenho aqui, né, coluna C1 máquina 1, máquina 2, máquina 3, tá? E aqui em C2, C3 e C4, né, uma coluna para cada turno com as frequências observadas aí, né, o número de defeitos observados, né, em cada turno para cada uma das 3 máquinas, né, que essa fábrica tem aí em um determinado setor. Então o que eu quero saber é, existe associação entre um turno e uma máquina, por exemplo, um ou mais, né?
Então, para fazer esse teste Q quadrado aqui no Minitab, você vai vir aqui no menu Stat, tá bom? Mais uma vez aqui no menu Tabelas, tá? E vamos fazer aqui, ó, o teste Q quadrado para associação, tá? Então, escolhe essa opção aqui, vai abrir aqui a tabela, ó. Então você vai ter duas opções, tipicamente ele vai vir desse jeito aqui, né? Dados brutos, variáveis categóricas, mas aqui, ó, se você olhar, é uma tabela de dupla entrada, né? Na horizontal tem os turnos e na vertical as máquinas. Então você escolhe aqui os dados sumarizados em uma tabela de dupla entrada, tá bom? Então você coloca aqui as colunas que contém a tabela, né? Então vou escolher aqui primeiro, segundo e terceiro turno, tá? E os rótulos, né? Onde estão os rótulos para a tabela? Isso aqui é uma informação opcional, tá? O Minitab, se você não informar nada aqui, ele vai atribuir uma numeração de 1 até o número de classes aí que existem nos seus dados, né? O número de níveis. Aqui eu coloquei máquina, né? Como a coluna que contém os rótulos, ó. Então ele vai buscar aqui na coluna C1 os rótulos para cada uma das linhas, né? E as colunas aqui, eu escrevi aqui turnos, né? Eu chamei essas colunas aqui de turnos, ó, tá? Então basta escrever aqui, né, um nome para a categoria da coluna, tá? Se você clicar aqui no botão de estatísticas, ó, tá? Então você vai escolher aqui o teste Q quadrado, exibir as contagens em cada célula, contagens marginais, né, que são os totais marginais, como a gente já falou. Ele vai gerar também uma tabela de contagem esperada das células, né? Se você quiser, né, ele vai mostrar aqui os resíduos brutos, padronizados e ajustados, tá? A gente não olhou isso aqui no material do vídeo, né? Então provavelmente fazer um próximo vídeo aí, né, com relação aos resíduos, mas resíduos nada mais são os resíduos brutos, né? São as diferenças aí entre os valores esperados, né, e os observados, tá bom? É o que está entre parênteses lá na fórmula do Q quadrado, tá? E aí aqui, né, a contribuição de cada célula para Q quadrado, tá? É legal você marcar isso aqui, porque para cada uma das células aqui, ele vai falar quanto deu o Q quadrado aí, tá bom? Então vou dar um OK aqui de novo, né? E vou clicar em OK novamente, ó, tá? E o Minitab vai gerar aqui, né, pra gente aqui na Session Window, ó, a tabela de contingência, né, com os valores observados e esperados, né? Como a gente já fez as contas aí, né? E o valor Q quadrado, ó, tá? Então ele mostra aqui embaixo na tabela, ó, tá? O conteúdo da célula, né? Tem 3 números aí por célula. Então aqui 48 é a contagem de defeitos, né? 56,08 é a contagem esperada e 1.1637, ó, é a contribuição para Q quadrado, ou seja, o valor Q quadrado da máquina 1, né, no primeiro turno aqui. Tá? Então nota que ele fez aqui a mesma tabela que a gente tem lá, ó, né? Acabei de mostrar para vocês no PowerPoint, são os mesmos valores, tá? Se você quiser voltar o vídeo um pouquinho aí, e aqui embaixo, né, ele faz o teste Q quadrado, né, para a associação. Então nota que o Q quadrado aqui de Pearson, né, de Carl Pearson, que a gente acabou de ver, né, ó, tem o mesmo valor, 11,788, né, com 4 graus de liberdade, né? E nota que o valor P, ó, deu menor do que o nível de significância de 5%, tá? Esse valor aqui corresponde a 1,9%, ou seja, tem mais chances de que o erro alfa, né, aconteça do que, né, a hipótese nula. Então, não tem evidência, né, para aceitar a hipótese nula aí, tá bom? Ela é rejeitada nesse caso aqui, rejeitando a hipótese nula, né? Significa que o Q quadrado aí tem discrepância, né? Então nota que esses valores aqui, né, nos dizem, né, quanto maior o Q quadrado, né, significa que maior é a discrepância entre o valor esperado e o observado, tá? Então se você comparar aqui, ó, tá? Vou pegar um exemplo aqui, o segundo turno na primeira máquina. O valor, né, observado foi 47. E o valor esperado, 46,97. Nota que o Q quadrado aqui deu baixíssimo, tá? Ele só não está mostrando o número aqui porque deu menor do que 4 casas aqui, tá? E se você fizer a comparação agora aqui, o primeiro turno, né, na máquina 2, ó, nota que foram observados 76 defeitos, ó, e eram esperados 60,78. O Q quadrado aqui foi o maior de todos, ó, tá? Então o primeiro turno com a máquina 2 aqui é um dos maiores, se não o maior contribuinte aqui para o Q quadrado aí tá elevado, tá? E posso dizer o mesmo, né, para a máquina 2 no terceiro turno, né? E olha que engraçado, no segundo turno, né, onde eram esperados 50, né, quase 52 defeitos aí,
foram observados 47, ó, tá? Então, o Q quadrado aqui deu um pouco mais baixo, tá? Então, é dessa forma aqui que você analisa, né, a associação aqui, né? Então, quando eu rejeito a hipótese nula aqui, significa que há uma associação, né? Existe evidência estatística de uma associação entre um turno específico e uma máquina específica. Como é que se encontra quais são, né? Então, você tem algumas opções. Você pode manualmente vir aqui, olhar, né, esses valores aqui, ou criar, né, simplesmente aqui uma tabela, né, com a tabela aqui quadrado, tá? Vou mostrar para você agora como é que você faz isso, como é que você cria a tabela aqui quadrado aqui para colar aqui na tabela, tá? Então você vem aqui, ó, no menu Stat, tá? Você vem aqui multivariada, tá bom? E análise de correspondência simples, tá? Eu sei que esse não é o comando para executar o Q quadrado, mas ele vai gerar uma série de estatísticas aqui, né, que a gente pode copiar e colar aqui na worksheet, tá bom? Ó, ele vai gerar aqui também o Q quadrado, tá? Então você vai preencher dessa forma aqui, né? Aqui em colunas de uma tabela de contingência, tá vendo? Você escolhe aqui primeiro, segundo e terceiro turno, né? Manda para cá, faz isso aqui, ó. Vamos selecionar, né? Nome de linha, né? Cada linha corresponde a uma máquina, né? E nomes de coluna aqui, aliás, posso colocar aqui, deixa eu ver se dá para escolher aqui, vou deixar, deixa eu só ver aqui se eu preciso, eu acho que eu preciso criar uma coluna nova aqui, eu vou chamar de 1, 2 e 3, e vou formatar com texto, tá? E aí ele consegue reconhecer a coluna aqui, só um minuto, vamos ver. Stat novamente, multivariada, análise de correspondência simples, tá? Então aqui, ó, é isso mesmo, tá? Então aqui nesse caso, né, a coluna que identifica as máquinas aqui precisa ser como texto, ó, tá? Então eu vou escolher aqui máquina, né? Os nomes de colunas aqui, vou deixar em branco, né? E o número de componentes, ou seja, eu tenho duas variáveis aqui, né? Tenho turno e tenho máquina, né? Então eu vou deixar aí, né? E aqui, ó, em armazenamento, né, eu vou pedir para ele armazenar, né? Isso, primeiro e terceiro turno, né? Os resultados aqui, eu vou pedir a tabela de contingência, as frequências esperadas, observadas, e aqui, ó, isso é muito importante, os valores de Q quadrado, tá? Então, ele vai gerar aqui na Session Window para mim os valores Q quadrado agora, tá? E eu posso copiar isso para mim graficar aí, tá? Então, vamos lá, né? Esse aqui, né? Isso aqui, ó. Então, essa parte aqui do resultado, se você notar, vai gerar uma série de valores aqui e vai gerar aqui também, ó, tá? O valor, né? As distâncias Q quadrado que a gente chama, né? Então, eu vou copiar, né? Isso aqui, copiar esses valores aqui e vou colar, né? Aqui na tabela, tá? Colar célula, simplesmente colar, né? Vou apagar esses dados aqui que eu não vou precisar deles, né? Vou chamar, né, aqui máquina, vou chamar aqui, né, de primeiro turno, segundo turno e terceiro turno, né? Vou apagar esses totais aqui, não vou precisar deles, tá bom? E agora, né, para mim fazer o gráfico desses Q quadrados aqui, né, para mim saber em qual máquina aí que está graficamente, né, qual máquina está contribuindo mais aí para o Q quadrado, ó. Venho aqui no menu gráfico, tá? Escolho aqui o gráfico de barras, tá bom? E vou plotar os valores Q quadrado aí, né? Então vou escolher aqui valores em uma tabela, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, né, posso fazer uma tabela de dupla entrada, né, aqui, e escolher aqui agrupado, tá? Provavelmente vai dar aqui pra gente fazer. Então vamos escolher aqui. Opa, tem um probleminha aqui, ó, ele não está reconhecendo porque está tudo como texto aqui, porque eu copiei e colei da Session Window, né? Então vou converter isso aqui para número, né? Numérico, tá? Então para você converter uma coluna de texto para numérico, você clica com o botão direito, né? Formatar coluna, né? Escolhe aqui, ó, numérico automático, por exemplo, ele vai converter para você, ó, uma coluna numérica aí. Vou fazer isso para as demais colunas, tá? Vamos lá, bem rápido aqui, formatar coluna, numérico automático, pronto. Então agora passam a ser números que eu posso graficar aí, né? Então agora eu venho aqui no menu gráfico, gráfico de barras, né? Uma tabela, valores de uma tabela aqui, tá?
uma dupla entrada agrupada aqui, tá? Então vou dar um OK. Nota que agora eu tenho aqui, ó, presentes, né, as colunas que eu acabei de renomear aí, tá? Então vou escolher primeiro, segundo e terceiro turno, né? Os rótulos de linha estão aqui na coluna máquina, né? E aqui você pode escolher, né, como organizar, né? As colunas são as categorias mais externas, né? Ou seja, os turnos vão ser as categorias mais externas do gráfico aí, ou mais internas, né? Então eu vou deixar aqui as mais internas, né? Aqui em rótulos, ó, por exemplo, você pode clicar aqui, né? Rótulos de dados e escolher, né, os valores de Y aí, né? Os valores no eixo vertical aí, né? E vou dar se você quiser mudar a cor, por exemplo, também de cada máquina, de cada turno, né? Você vem aqui em visualização de dados, ó, tá? E você escolhe aqui, ó, as variáveis categóricas para alocação de atributos, tá? E aí você escolhe aqui máquina, né? Dá um OK, ele vai pintar de uma cor diferente cada máquina aí. Então vamos dar um OK. Olha aí que legal, ó, ele vai gerar aqui o gráfico, né, da contribuição Q quadrado, né? Tá aqui na tela de cada uma das máquinas, né, em cada um dos 3 turnos. Ó. Então nota que a máquina 1, né, no primeiro e no terceiro turno, ela tem uma alta contribuição e no segundo turno muito pouco, ó, tá? E comparando com a do segundo turno aqui, né, a máquina 2, ó, é a que mais tem discrepância, tá? Então, no primeiro e no terceiro turno, né, a discrepância é muito alta comparada com o segundo turno. Então, parece não haver problema no segundo turno, né? E o problema está relacionado com a máquina 1 e 2 aqui, né? A máquina 3, ó, tem um Q quadrado comparativamente baixo, né, em relação às outras duas máquinas nos turnos 1 e 3 aí, tá? Então, dá para você notar que no primeiro e no terceiro turno aqui há uma discrepância nos dados, né? Então, vamos olhar para a tabela aqui, né? Turno 1 e 3 na máquina 1 e 2, né? Então, turno 1 e 3, né? Deixa eu voltar aqui um pouco mais para a esquerda, turno 1 e 3, né? Na máquina 1 e 2, ó, tá? Então, se você comparar, né? A máquina 2, aliás, máquina 2 e a máquina 1 no turno 1 e 3, né? 1 e 3 aqui. Se você comparar com os valores Q quadrado, né, a diferença entre o observado e o esperado, né, como a gente viu aqui, vai estar justamente nesses casos aí, ó, tá? Máquina 1 e 2, deixa eu só voltar aqui, ó, né? Nota que aqui, né, na máquina 2, no primeiro turno e no terceiro turno, foi onde teve as maiores diferenças entre o observado e o esperado aí, ó, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, do vídeo, tá bom? Se você gostou, né, deixa o seu like aí, tá bom? Deixa os seus comentários se você já fez uso aí da estatística Q quadrado, do teste de aderência e associação, tá bom? Ativa o sininho, né, para receber um vídeo novo todas as vezes que um aviso todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.